Boa noite, a paz do Senhor. É uma alegria rever os irmãos. Revi parte da igreja na parte da manhã e agora à noite tenho a oportunidade de rever muitos irmãos que alguns eu já não tinha essa oportunidade de ver há algumas semanas. Então, para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite. Eu quero convidar os irmãos a abrir 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler os versículos 16 e 17. Na minha versão diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E eu vou ler também na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, versículo 16, diz assim: por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de nós termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Nós queremos nessa noite, irmão, usando esse texto, nosso amado apóstolo Paulo, falar sobre 2 coisas: como nos relacionarmos com o passado e como lidarmos com o sentimento. O apóstolo Paulo, alguém que tinha autoridade para escrever, antes do seu encontro com Cristo, era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, se tornou um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor, escreveu aproximadamente 50% do Novo Testamento, e ele teve que aprender a lidar com o passado e a lidar com os sentimentos. Algumas semanas eu passei por uma experiência, para mim, muito forte, que foi o falecimento do meu avô. Meu avô estava com 99 anos, estava muito bem, nós achávamos que ele iria chegar a 105, 106 anos, e, de repente, ele adoeceu, e em poucos dias foi se agravando até ele falecer. E, com essa experiência, eu me dei conta que já tinha alguns anos que eu não convivia mais com os meus parentes. Eu sou natural de Juiz de Fora, saí de lá com 19 anos para morar em Três Corações, e não mais retornei. E aos poucos eu fui perdendo um pouco o contato com os familiares, com os parentes, primos, tios. E nós que somos mineiros, que gostamos desse contato com os parentes, eu estava falando na parte da manhã, que para o mineiro, todo mundo é primo, né? Primo de 3º, de 4º grau, ele é filho do cunhado, da tia do meu sobrinho. Então, todo mundo para o mineiro é parente. E eu cresci convivendo muito com os meus parentes, com meus primos principalmente. Todo domingo eu tinha muito prazer em ir à casa do meu avô. Para mim era como ir a um parque, a um passeio, era algo que eu ficava a semana inteira aguardando. Então, a gente já tinha um ritual. Domingo eu chegava, a gente entrava pela sala, meu avô estava sempre sentado lá com os adultos, a família reunida. Eu cumprimentava o meu avô e já ia para os fundos da casa poder brincar. Já tinha um pé de uma árvore, nós achávamos que era ameixa, e que agora eu descobri que não era ameixa. Então a gente brincava de subir na árvore, brincava com os primos de pique. Então era algo que era muito prazeroso para mim. E depois veio a adolescência, eu comecei a afastar um pouco da adolescente, às vezes não quer tanto esse convívio, até que um dia minha tia falou algo que tocou meu coração. Ela falou: você está parando de visitar seu avô, depois que ele morreu, não adianta você vir aqui não. Isso tocou meu coração e eu voltei novamente a semanalmente frequentar a casa do meu avô. E como todo convívio com os parentes, tem as coisas boas que eu relatei aqui, mas sempre tem um momento ou outro, algumas dores. Eu estava me lembrando de um primo meu que trouxe um grande prejuízo financeiro para o meu pai. Meu pai tinha uma grande consideração com ele, mas ele enganou meu pai e trouxe um grande prejuízo financeiro para o meu pai. No ambiente com os parentes é muito comum
controlar muito a vida dos outros, né? Achar que o que você tem que fazer, o que é certo, o que é errado. Então é muito comum também, além do lado bom, algumas dores. E com 19 anos, eu saí de Juiz de Fora, fui aprovado no curso de sargento do Exército e vim morar em Três Corações. No ano seguinte, ao concluir o curso, eu fui para Belo Horizonte e comecei a namorar minha esposa. Na época ela tinha 16 anos e eu já com 21, morando em Belo Horizonte, a família inteira, os parentes achavam que aquele namoro não ia dar certo. E eu namorei minha esposa, casei. E logo que eu casei, quando a minha esposa foi morar comigo, nós começamos a frequentar uma igreja evangélica e eu me converti. E após a minha conversão, eu que até aquele momento era alguém que era admirado pela família, pelo esforço, por gostar de estudar, passei a ser mal visto, quase que um extraterrestre na família, porque minha família não tinha pessoa evangélica, crente. Tinha pessoas de diversos credos, mas crente não tinha. E eu até relatei uma experiência que minha tia um dia disse, não esperava que o Flavinho ia fazer uma coisa dessa, não esperava que ele ia virar crente, como se eu que fosse o problema. Tinha vários primos fazendo tantas coisas erradas, e eu que havia me tornado o problema por ser cristão. E fazendo um salto no tempo, irmãos, até algumas semanas atrás, como eu falei, aos poucos eu fui deixando um pouco esse contato com os parentes. E umas semanas atrás, minha mãe me disse que meu avô estava doente, e eu estava aguardando em Lavras, onde eu moro. Estava chegando próximo da época da minha esposa vacinar, nós estávamos aguardando, mas como eu vi que o estado de saúde do meu avô estava se agravando, eu viajei para Juiz de Fora. E passei lá 2 dias. Quando eu estou lá, eu não consigo dormir tão bem, porque fica num quarto, eu e a minha esposa e as 2 crianças, então à noite eu não descanso muito. E chegou o dia da Miriam vacinar. Então depois de 2 dias dormindo mal, eu tive que voltar para Lavras para minha esposa vacinar. Como eu estava com receio de acabar a vacina, eu acordei de madrugada bem cedo, porque eu queria ser os primeiros da fila para poder chegar para tomar a vacina. E pela manhã eu recebo a notícia que meu avô faleceu. E já ia enterrar naquele dia, às 14 horas. Eu nem falei de manhã, meu pai nem queria que me avisasse, porque eu sabia que eu estava muito cansado. Estava com receio de eu pegar a estrada. Mas como eu estava com muito desejo de participar naquele momento, eu retornei com a minha família para a cidade de Juiz de Fora. E tem até um vídeo na internet que eu comentei, que diz assim, um menino muito engraçado, ele fala, olha o que Deus faz na vida da gente. E meus familiares, quando eu casei, então a tia minha, que um dia ela falou comigo, ô meu sobrinho, você está tão bonito. Eu falei, obrigado, tia. E ela falou, mas por que você foi casar? Podia estar aí aproveitando a vida. Eu falei, não, tia, mas eu aproveito, eu saio com a minha esposa, eu saio para jantar, eu vou no cinema. E ao retornar, eu saí com uma estrada, né, quase sem parar, vou parar só em Barbacena, com horário, querendo chegar a tempo do velório ainda. E quando eu cheguei no velório, foi o primeiro impacto que a minha família teve. Foi um momento muito importante, né, o testemunho do que Deus faz realmente na vida da gente. Minha família vendo eu chegar com a minha esposa, eu comecei a namorar quando eu tinha 16 anos, até hoje nós estamos casados e felizes, não só casados, mas felizes. Sou muito feliz no casamento, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, meus parentes que me viam como alguém ruim, me viram chegando com a minha família, com os meus filhos bem. Isso já foi um impacto que mostra que eu fiz a melhor escolha. E no meio daquele momento de emoção, meus tios sentindo muito a perda do meu avô, que é uma pessoa realmente de muita referência na família. Quando a gente era criança, a gente tinha medo do vô, que o vô visse alguma coisa errada. Ele sempre falava, sempre chamava a atenção da gente. E no meio de tantos parentes, eu o único evangélico, não tinha ninguém ali que tivesse sido chamado para poder fazer ou celebrar alguma coisa com relação ao velório. E não vendo que não tinha ninguém, meu pai foi e me pediu, falou, filho, não tem como você falar umas palavras? Eu falei, não, pai, tem sim. E eu pude ali
ter o privilégio de falar de algo que era verdadeiro, falar do que meu avô havia feito em vida, orar pedindo ao Espírito Santo que confortasse o coração dos familiares. E foi um momento muito especial para mim, poder exaltar o nome do Senhor, expressar uma palavra de gratidão a Deus, porque meu avô viveu até os 99 anos e viveu bem até os 99 anos. Mas, irmãos, passado aquele momento, eu presenciei, eu vivi o que eu chamei de um contra-ataque do inimigo. O inimigo não se dá, nossas almas não se dá por vencido. Aquelas experiências ruins que eu havia vivido com meus parentes na adolescência, algumas até no início da juventude, que eu nem me recordava mais, aquilo começaram a voltar à minha mente. Misturado já com o meu desgaste físico de viajando para lá e para cá, com a emoção de ter perdido meu avô, e ainda veio esses pensamentos na minha mente, lembrança de várias coisas que havia acontecido. E eu via que não era algo normal, porque é como uma cicatriz que você olha e já tem tanto tempo que você não sabe se foi quando você caiu de bicicleta, se foi quando você caiu da árvore, se foi o cachorro que te mordeu, porque é algo que já não faz mais parte da sua vida, é algo que ficou lá atrás. Mas essas lembranças voltavam à minha mente e me trazendo inquietação. E eu comecei, irmãos, a lembrar desse versículo. Eu comecei a pregar para mim mesmo. Cada vez que via essa lembrança, eu repetia o versículo. Sim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E eu, diversas vezes, eu repeti o mesmo versículo. E na semana seguinte, era a semana do Dia dos Pais, era o primeiro Dia dos Pais da minha mãe, depois que ela tinha perdido meu avô. E eu voltei para poder passar o Dia dos Pais com ela. E no final da tarde eu fui com a Miriam poder visitar a minha sogra. E a casa da mãe da Miriam é perto da casa de um tio meu. E lá tinha uma prima minha, que está em tratamento por câncer. E nesse dia ela estava muito debilitada. Ela tinha feito uma segunda cirurgia e estava com infecção. E uma prima que eu gosto muito dela. E eu falei que a Miriam estava meio indeciso se eu ia fazer a visita por conta dessa comunidade baixa, mas eu falei, eu vou pôr a máscara, eu vou lá rapidinho, ministro uma palavra de ânimo para ela e depois saio. E quando eu estava aproximando da casa, irmãos, eu vi esse mesmo primo que eu falei, que havia causado dor, vi os outros parentes. Eu falei, eu não vou passar isso de novo, que já passei semana passada, não vou entrar não. E aí não entrei, voltei para a casa da minha sogra. E aí a minha irmã depois comentou com elas, irmãos, que eu estava com desejo de visitar ela, e ela mandou um áudio que tocou muito meu coração. Eu compartilhei com os irmãos da manhã, que eu não sou muito de chorar, raramente eu choro, mas não teve como eu não me emocionar ouvindo o áudio, ela falando, Aline, o Flavinho devia ter vindo, ele me faz muito bem a presença dele. Até o clima da casa fica diferente quando ele está aqui. E eu vi Deus me chamando para um relacionamento de mais profundidade, irmãos. Muitas vezes nós temos a nossa vida como muito, muito precioso. Me lembrei da experiência do profeta Jonas, que Deus usa ele para uma experiência nova, profetizar um povo pagão, que era a cidade de Nínive, e ele, por sentimento de tudo que aquele povo já tinha causado a ele não queria obedecer ao Senhor. E eu vi o quanto nós precisamos realmente deixar as coisas velhas para trás. No versículo 16, de 2 Coríntios, fala algo muito interessante. Põe mais de novo, Daniel. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. Até mesmo em relação às pessoas, nem o nosso julgamento não pode ser como antes. Quando nós olhamos para alguém que nos feriu, nós temos que olhar com um olhar de misericórdia. Nós temos que aproveitar a oportunidade de mostrar o que Deus tem feito nas nossas vidas, para que aquilo possa impactar e produzir transformação na vida das outras pessoas. Nem reagir como os que estão no mundo, nós não podemos. Eu estava olhando a experiência, meditando a experiência do apóstolo Paulo, que nós estávamos falando, e ele falando em Atos, no capítulo 20, versículo 22,
ele diz: vou para Jerusalém sem saber o que me reserva. Agora vou para Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que me acontecerá lá. Sei somente que em toda a cidade o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Então é alguém que aprendeu a colocar os sentimentos sob o domínio do Espírito Santo. Ninguém vai para uma cidade onde espera ele ali, prisões, cadeias e sofrimento, feliz, alegre. Mas vai obedecendo a direção do Espírito Santo. Então nós temos que aprender a colocar os nossos sentimentos sob o domínio do Espírito Santo. Quantas decisões nós tomamos, nós vemos as pessoas tomando apenas por sentimento. Ah, fiquei triste, vou sair da igreja. Fiquei triste com o meu patrão, vou sair do meu emprego. Quantas decisões nós tomamos apenas movido por sentimento. Então nós temos que aprender a colocar os nossos sentimentos sob o domínio do Espírito Santo. Interessante, irmãos, que gastar energia com o passado, com aquilo que passou, que não produz mais efeito na sua vida, é um desperdício de energia. Nós nos preocupamos com desperdício de energia em casa, energia elétrica, desliga essa luz, apaga a luz do quarto, desliga essa televisão. E nós desperdiçamos energia com coisas sem importância na nossa vida. Quando nós colocamos energia em algo que não é importante, nós deixamos de nos preocupar com algo que é importante, que vai produzir frutos na nossa vida. Então, se preocupar com o que passou, gastar tempo pensando, sofrendo com o passado, é desperdiçar energia. E o interessante, que eu falei um pouco da minha história, mas que se eu vier aqui amanhã falar, eu vou ter outras coisas para falar, porque a nossa história ela não acaba, ela não fica paralisada. Todos os dias o Senhor está reescrevendo a nossa história. Onde o homem, muitas das vezes, põe um ponto final, ele acha que está tudo acabado, o Senhor vai lá e transforma aquele ponto final em vírgula. E ele escreve uma nova história. João, Pedro, fulano, era bandido, roubou, foi preso, e o homem vai lá e põe um ponto final. Aí o Senhor vem e transforma aquele ponto em vírgula. Mas um dia, no evangelismo na cadeia, ele recebeu a palavra no seu coração e transformou a sua vida, e a história continua, irmãos. Eu não sei o que cada um dos irmãos, os irmãos que estão em casa, estão passou, mas saiba que o Senhor é um Deus que reescreve as histórias, que muda as histórias, que transforma as nossas vidas. Saia daqui com essa certeza no seu coração, que coisas novas, belas, o Senhor ainda quer fazer na minha e na sua vida. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.